Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Deixa eu ler um comentário aqui para vocês. Esse aqui é da Marli Vieira Alves. Ela escreveu assim: Bom dia, irmão Vanderlei. Hoje apareceu para mim ripar e eu ripei. Ripar é uma função no YouTube que aparece quando a gente está assistindo alguns vídeos e conteúdos no YouTube. O ripar significa alavancar esse vídeo. Ele vai ganhar pontos para subir em um ranking, né? Que pode conceder a esse canal mais inscritos, tá bom? Então, essa função não aparece direto. E aí a Marli está falando aqui que ela ripou o vídeo. Ela continua até o comentário aqui, eu não vou ler todo, mas ela fala que para ela aparece 3 vezes por semana, e a última vez que apareceu, né, para ela já tinha ripado outros vídeos, aí não deu para ripar o meu, e aí agora ela fez essa função no meu vídeo. Então, se aparecer para vocês aí, no meu vídeo, vocês quiser alavancar o canal, gosta do conteúdo, é só ripar, tá bom? Aí vai conceder pontos aqui e o YouTube vai conceder esse material para outras pessoas e trazer mais inscrito para o canal, tá bom? Aliás, ela até escreveu aqui. Deixa eu ler essa parte que eu achei bem legal, né? Ela colocou aqui, ah, aqui, ó. Tudo para melhor e engajamento, para que cresça a obra de nosso Deus, né? Então eu gostei da frase dela aqui. Gratidão, Marli, tá bom? Pela ajuda, pelo apoio de todos vocês, por sempre estar aqui no canal e comentando, né? O nosso comentário principal aqui é até amanhã, que é o nosso compromisso de amanhã estarmos juntos estudando aqui novamente. Vamos lá para o estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar a doutrina e convênio, seção 105. O contexto histórico aqui é que essa revelação ela é recebida depois que o acampamento de Sião ele chega lá no condado de Clay, tá bom? O propósito do acampamento era chegar até lá, se juntar com as pessoas que estavam lá e levar eles de volta para suas terras que haviam sido tomadas lá no condado de Jackson. Porém, quando a vizinhança, né, ficou sabendo que esse exército estava vindo, eles também, né, eles foram até o condado lá de Clay e massacraram algumas pessoas também, tá bom? Principalmente homens, para que não se juntasse, né, ao grupo que estava chegando ali. E também o governador, que prometeu que iria ajudar os membros da igreja, colocando eles de volta em suas propriedades, ele faltou com a palavra ali e não ajudou. Então a situação ficou difícil, porque não era o propósito dos membros da igreja ali lutar pela terra com derramamento de sangue, nada disso. Então, chegou a um dado momento que eles ficaram frustrados, né? E falaram, não vai ter que voltar. Mas aí isso trouxe uma grande confusão na mente das pessoas, para falar, mas e a redenção de Sião? A gente não ia redimir, trazer de volta? Esse que é o problema, né? Expectativa e realidade, né? Isso me fez lembrar no Novo Testamento, quando Jesus Cristo já ressuscitado, ele aparece a dois discípulos, né, no caminho para Emaús, e ele vai caminhando com aqueles discípulos, e os discípulos, né, de Jesus Cristo, não sabendo que estava falando com Jesus Cristo, pega e fala para Jesus Cristo, né, falando sobre a morte de Jesus Cristo, que algumas mulheres viram, falaram sobre a ressurreição de Cristo, e aí eles falaram, olha, e nós críamos que era ele que ia redimir Israel. Jesus Cristo redimiu toda, não só Israel, mas toda a humanidade do pecado. Então, eles estavam com foco numa perspectiva, pensando, ó, Deus, ele vai redimir a gente contra os romanos, né? Então, veja que a perspectiva deles estava diferente. Então, aqui, na seção 105 também, a gente vê que os membros da igreja eles estavam com uma perspectiva sobre a redenção de Sião, seria recuperar as terras, tá bom? Mas a redenção de Sião aqui é as pessoas se tornarem melhor. E esse que é o ponto aqui, tá bom? Aos olhos humanos, vendo esse acampamento de Sião, ia falar, eles falharam na missão porque não recuperaram as terras. Mas eles se tornaram pessoas melhores durante esse processo, tá bom? Então essa que deve ser a perspectiva e dessa maneira devemos ler aqui, né, essa revelação. Então aqui o Senhor começa a explicar
por que que eles não conseguiram, né, resgatar Sião no sentido das terras. Vamos lá aqui então, começando aqui no versículo 1. Em verdade vos digo, vós que vos reuniste a fim de conhecer a minha vontade relativa à redenção de meu povo. Então aqui já começa mostrando, né, que o povo buscava uma resposta, né, por que que Sião não foi redimida, né? Porque eles estavam pensando ali na terra, né? É, mas a verdadeira chave aqui não era o desejo de redimir, mas sim na fidelidade deles, tá bom? Era a questão de fidelidade. Como aqui o versículo 2 diz assim: Eis que vos digo, se não fosse por vossas transgressões de meu povo, falando a respeito da igreja e não do indivíduo, Sião já poderia ser redimido, teria sido redimido. Então aqui a promessa da redenção, né, falando da terra, não foi alcançada por conta de transgressão, por conta de pecados. Ele até cita aqui que não era coletivamente, tá bom? Era alguns que cometeram ali. Só que aqui a ideia era que todos precisavam ser unidos. E igual uma corrente, se tiver um elo da corrente fraca, quebra, né, e perde a função de toda a corrente. Então, o ponto aqui é que todos eles deveriam ser unidos. Lá em Gálatas 5, versículo 9, diz assim, ó, um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Então aqui Paulo ele está falando que um pouquinho de pecado leveda toda a massa. E conforme nós falamos, e a revelação mostra, não era todos que estavam em pecado, em transgressão. Mas esses que estavam contaminando toda a massa, como Paulo fala aqui, tá bom? E outra, né? Um começa a falar mal, o outro vai dar ouvido, isso também acaba gerando ali um clima de desunião, que foi o que fez com que eles fracassassem nessa parte de obter essa terra. O versículo 3 diz assim: Mas eis que não aprenderam a ser obediente às coisas que exigi de suas mãos, mas estão cheios de toda a sorte de maldade, e não repartem o seu sustento com os pobres e aflitos dentre eles, como convém a santos. Então, aqui, o Senhor fala que eles não repartiam um com os outros os seus bens. Havia gente que havia trazido dinheiro, mas estava esperando primeiro, já que Sião não vai ser redimida, né, eu vou guardar o meu aqui. Eles não doaram, não ajudaram. Foi um grande sacrifício para conseguir o dinheiro ali, para que eles pudessem, né, fazer essa viagem. Então, as pessoas estavam mais seguras materialmente do que com o desejo de ajudar. Versículo 4: E não estão unidos segundo a união exigida pela lei do reino celestial. Sião não pode ser edificada, a não ser pelos princípios da lei do reino celestial. De outra forma, não posso recebê-la para mim mesmo. Então aqui Sião não é apenas uma cidade física, né? É um povo sendo celestializado. Então, para uma pessoa ser celestializada, ele tem que viver a lei do reino celestial, né? O Senhor, então, não vai aceitar pessoas mundanas no reino celestial, conforme é mencionado, né? O pecado não entra no céu, né? Então, nada impuro pode habitar na presença de Deus. Então, não tem como a pessoa estar querendo entrar no céu, mas está com um pezinho lá na Babilônia, né? No pecado, no mundanismo. Então, tem que abandonar essas coisas. É isso que o Senhor coloca aqui, que tem que viver uma lei celestial. Tá bom? O versículo 6: E meu povo precisa ser corrigido até aprender a obediência, ainda que seja pelas coisas que sofre. Aqui então o Senhor mostra que o sofrimento ele pode ser um mestre, né, que nos ensina a viver. Ou seja, tem aquele ditado, né, quem não vem pelo amor vai acabar vindo pela dor. Então a dor, né, o sofrimento acaba sendo um grande mestre, um grande professor para nos aperfeiçoar. Tem uma escritura aqui em Hebreus 12, versículo 6, que diz assim: O Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho.
Então, o sofrimento, ele é uma ferramenta refinadora, né, para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais semelhante a Cristo, tá bom? Se nós permitirmos que o nosso sofrimento nos aproxime mais de Deus, então o sofrimento ele acaba tendo um propósito útil na nossa vida, tá bom? Versículos 7 e 8 diz assim: Não falo sobre os que são designados para conduzir meu povo, que são os primeiros élderes de minha igreja, porque não estão todos sobre essa condenação. Mas falo sobre a minha igreja em outros lugares. Muitos há que dirão: Onde está Deus, o Deus dele? Eis que ele os livrará ao tempo da dificuldade, ou não subiremos a Sião e guardemos o nosso dinheiro? Essa parte de guardar o dinheiro aqui já mostrou uma falta de fé, né? Se Sião não foi redimida, eu vou guardar meu dinheiro aqui, né? As pessoas estavam seguras. Mas aqui também, essa revelação, ela fala que os líderes, eles estavam conduzindo de maneira direita, né? Certinho. Mas o povo não estava obedecendo. Igual Moisés. Moisés levava o povo para o caminho do bem, mas o povo era rebelde contra Moisés. Eu gosto também do exemplo, né, da igreja em Coríntios, né? A igreja em Coríntios é a mais problemática no Novo Testamento. E quem que era o líder nessa igreja, né? Era Paulo, né? O melhor apóstolo assim que ensinava Paulo. Então, às vezes o erro não está no líder em si, tá bom? Está nas pessoas que não se deixam conduzir ali pelo líder, né? Então, tem essa questão aqui. O versículo. Eu coloquei aqui uma coisa, uma citação aqui de uma conferência. Porque já que a gente está falando do sofrimento, o sofrimento é como um professor, né? Nos ajuda a sermos pessoas melhores. Então eu peguei aqui, ó, na conferência, aqui, eu peguei essa frase: Deus não pode redimir um povo que prefere ficar confortável e não se sacrificar. Aí na conferência de outubro de 2020, o elder Hollard, Jeffrey Hollard, do Coro dos Doze Apóstolos, no discurso dele, ele menciona o Neil A. Maxwell e ele faz uma adaptação do que Neil A. Maxwell falou para trazer esse conceito para nós aqui de que o sofrimento nos aperfeiçoa e que as pessoas não querem passar por esse sofrimento também não é tão certo nesse sentido, né? Vou ler as palavras dele aqui, que é melhor do que eu falando aqui, né? Diz assim, ó. Ah, com desculpa ao Elder Maxwell por ousar modificar e aumentar algo que ele disse acerca certa vez. Também sugiro que nossa vida não pode ser cheia de fé e livre de tentações. Então, a nossa vida não pode ser cheia de fé e livre de provações, tentações. Aí ele coloca: navegar ingenuamente pela vida simplesmente não vai funcionar. Beber outro gole de limonada e dizermos: Senhor, dai-nos das tuas maiores virtudes, não das tristezas, nem pesar, nem dor, nem oposição. Rogo que não permites que ninguém deixe de gostar de mim, ou que me traia, e acima de tudo, nunca me deixes sentir-me abandonado por ti ou por qualquer pessoa que amo. Inclusive, Senhor, tem cuidado de me guardar de todas as experiências que fizeram de ti um ser divino. Então, quando o percurso turbulento de todas as outras pessoas acabar, permita-me ir viver contigo, onde eu possa me vangloriar de como nossa força e nosso caráter são semelhantes, enquanto flutuo em minha nuvem de cristianismo confortável. Meus amados irmãos, aqui é uma advertência dele, né? Meus amados irmãos e irmãs, o cristianismo é reconfortante, mas com frequência não é confortável, né? Então eu gostei bastante dessa mensagem aqui do Jeffrey Christopherson. Não, deixa eu ver aqui. Jeffrey Hollard, tá bom? Do Coro dos Doze Apóstolos, eu trouxe aqui para nós. Continuando nossa mensagem aqui, o versículo 9 diz assim:
9 e o 10. Portanto, em consequência da transgressão de meu povo, é conveniente a mim que meus eldres esperem um pouco mais a redenção de Sião, para que estejam preparados para que meu povo seja ensinado mais perfeitamente e tenham experiências e conheçam mais perfeitamente os seus deveres nas coisas que exijo de vossas mãos. Então, a promessa aqui ela foi adiada dessa redenção, que eles receberiam mais tarde, tá bom? Foi adiada aqui. E por que foi adiada? Porque eles não estavam preparados, né? Tem uma frase aqui do filósofo Pascal que diz assim: todas as coisas têm seu tempo, até mesmo a espera tem propósito. Né? Essa frase aqui eu trouxe ela, mas não é que não chegou o tempo deles serem redimidos, tá bom? É que quando chegou o tempo, eles não estavam preparados. Tem uma outra frase que diz assim: quando o momento de necessidade chegar, o momento de se preparar já acabou, já passou. Né? Então a gente já tem que estar preparado para o momento de necessidade. Um exemplo disso, né, é Israel, quando foi para entrar na Terra Prometida, eles não estavam preparados. E aí Deus faz eles voltar no deserto e ficar 40 anos no deserto. Né? Se eu não me engano, lá do Egito até a Terra Prometida era 3 meses para eles chegarem, entrar na Terra e desfrutar. Porém, eles ficaram 40 anos no deserto e não entraram porque não estavam preparados. Esse que era o ponto. Então, será que Deus não tem uma bênção para mim nesse exato momento e eu não estou preparado para essa bênção? E aí então eu vou ter que esperar 40 anos? Né? A gente tem que pensar um pouco sobre nós mesmos a respeito disso. Né? Então o problema aqui não era o tempo, era a preparação, que eles não estavam preparados para receber essas bênçãos. Né? E esse tempo de provação que eles passaram os ajudaram a se preparar melhor para receber as bênçãos de Deus. Como Paulo fala lá em Romanos 5, versículo 3, ele ensina que a tribulação produz paciência e a experiência a esperança. Então, as provações vão trazer paciência, vai trazer virtudes para a nossa vida. Nosso tempo está bem curto aqui. Eu vou passar aqui, vou ver para qual versículo. O versículo 19, pelo menos aqui, para a gente estar finalizando a nossa mensagem. Que dos temas principais aqui é o versículo 19. Vamos lá para ele. O versículo 19 diz assim: ouvi as suas orações e aceitei sua oferta. A mim convém que sejam trazidos até aqui para uma prova de sua fé. Aqui então mostra que todo esse percurso que eles tiveram, né, que nem comecei a mensagem falando expectativa e realidade, né? Eles tinham uma expectativa, mas a realidade foi outra e eles ficaram muito frustrados. Mas aqui nesse versículo 19, o Senhor mostra que trouxe eles até ali, não é que eles iam conquistar a terra. Levou eles até ali com esse propósito, dizendo aqui, né, o versículo 19, ó, ouvi as suas orações, aceitei a sua oferta. A oferta que o Senhor aceitou é o sacrifício deles terem ido até lá. E a mim convém que seja trazido até aqui para uma prova de sua fé. Então foi uma prova, um teste de fé. Aqueles que iriam ser obedientes e obedecer o Senhor chegando até ali. Eu finalizo essa mensagem porque esse percurso que eles fizeram até chegar lá fortaleceu muitas pessoas, né? Ajudou eles a conviver em grupo, teve muitos problemas durante essa viagem e muitos mostraram quem realmente são e se aperfeiçoaram no meio das dificuldades. E é isso que o Senhor quer, pessoas que possam se aperfeiçoar, que são doutrináveis. Então, eu peguei aqui a frase da música Trem Bala, da Ana Vilela, né? Que como parte da letra diz: não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Então, o acampamento de Sião, o propósito dele era o caminho, o processo de chegar até lá. Queria fortalecer aquelas pessoas para se tornarem grandes líderes na igreja, né? Muitos apóstolos
foram escolhidos depois do acampamento de Sião, que estavam nesse acampamento. Então, o próprio percurso ajudou eles a se preparar para desafios na vida deles. Então, é essa mensagem que nós compartilhamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.